Top 1 Cenoura. As cenouras silvestres originaram-se na Ásia Central, com seus primeiros ancestrais, provavelmente aparecendo na Grande Pérsia. Essas cenouras silvestres originais eram finas pálidas e levemente amargas, apresentando um centro lenhoso duro e uma tonalidade roxa ou amarelo clara. O cultivo inicial, há aproximadamente 3.000 anos, era na verdade destinado às folhas e sementes em vez da própria raiz. A cenoura laranja moderna foi desenvolvida muito mais tarde nos Países Baixos. Durante o século XVII, os produtores holandeses cruzaram seletivamente cenouras amarelas e de outras cores para produzir uma variedade laranja estável, possivelmente em homenagem a Guilherme de Orange, o príncipe holandês que liderou a independência do país. Embora essa história possa ser parcialmente mitificada, o cultivo holandês nos anos 1600 é certamente quando as cenouras laranjas se tornaram dominantes na Europa e, eventualmente, no mundo. O sabor da cenoura é derivado de açúcares, junto com um composto chamado terpenoides, que fornecem uma nota de fundo levemente terrosa e amarga. Quando você cozinha uma cenoura, o calor quebra as paredes celulares, liberando mais desses açúcares e suavizando os terpenoides, e é por isso que cenouras cozidas têm um sabor mais doce do que as cruas. As cenouras cruas oferecem uma crocância satisfatória e uma doçura limpa com um leve amargor no final. Existem centenas de variedades de cenouras agrupadas por forma e cor. Nem todas as cenouras são lisas, cilíndricas e doces. As cenouras chantenay são mais curtas, largas e possuem um sabor mais forte. As cenouras Imperator são as longas e afiladas comuns em lojas cultivadas mais pela vida útil e aparência do que pelo sabor. As cenouras Danvers são um tipo americano mais antigo, grossas e robustas, desenvolvidas em Massachusetts nos anos 1800 para solos pesados. As cenouras roxas são frequentemente descritas como mais intensas do que as cenouras laranjas tradicionais. As cenouras pretas, comuns na Turquia e na Ásia Central, são muito escuras e têm um sabor rico quase como vinho. Elas são usadas para fazer uma bebida fermentada tradicional, chamada shalgam. Top 2 Batata. A batata é indiscutivelmente a planta alimentícia mais importante já cultivada, e ela vem originalmente dos Altos Andes da América do Sul. Os conquistadores espanhóis encontraram a batata na década de 1530 durante a conquista do Peru e a levaram de volta para a Europa, mas a introdução foi lenta e muitos europeus não gostaram delas no início. Na França, as pessoas achavam as batatas estranhas, às vezes chamando-as de comida de porco, e até alegavam que causavam doenças. Um farmacêutico chamado Antoine-Augustin Parmentier mudou isso após notar seu valor enquanto prisioneiro na Prússia. Ele ofereceu jantares chiques à base de batata para as elites francesas e plantou um grande campo de batatas perto de Paris, com guardas durante o dia. À noite, as pessoas pegavam as batatas e as plantavam elas mesmas. Frederico o Grande da Prússia também reconheceu sua densidade calórica e forçou os agricultores a cultivá-las no século XVIII. As batatas ajudaram os europeus a aumentar suas populações, o que alimentou a Revolução Industrial e a ascensão dos impérios ocidentais entre 1750 e 1950. No início do século XIX, a Irlanda rural dependia quase inteiramente das batatas. Quando uma praga de batata atacou, causou a grande fome, matando ou forçando um quarto da população a emigrar, mudando permanentemente a demografia da Irlanda. A própria batata é um tubérculo de caule, o que significa que é um caule subterrâneo, inchado, usado pela planta para armazenar amido e energia. Cada batata tem olhos que são, na verdade, gomos dormentes capazes de brotar novas plantas. Existem milhares de variedades de batatas em todo o mundo. As ricas em amido, como a russet, são secas e fofas, ótimas para assar ou fritar. Tubérculos serosos, como as batatas fingerling e red, mantêm sua forma quando fervidos e são melhores para saladas e assados. Batatas de uso geral, como a Yukon Gold, ficam no meio termo e são versáteis. As batatas Purple Majesty e a Adirondack Blue têm polpa roxa vibrante e um sabor levemente terroso.
As papas nativas peruanas vêm em muitas cores e sabores. La Hate é uma fingerling francesa, com um sabor amanteigado que lembra castanha, enquanto as fingerlings Russian Banana são cerosas e têm sabor de nozes. Top 3 alcachofra. Ao contrário da maioria dos vegetais, o que você come quando come uma alcachofra é, na verdade, o botão floral de um grande cardo antes de florescer. A planta pode crescer até 2 metros de altura e tem folhas verde-prateadas que se destacam no jardim. A alcachofra é nativa do Mediterrâneo, provavelmente originária do norte da África ou da Sicília. É um descendente cultivado do cardo, uma planta com flores silvestres nativa da bacia do Mediterrâneo, que era consumida pelos antigos gregos e romanos. As alcachofras têm um sabor amargo e terroso, com um toque de doçura e uma leve nota metálica. Isso vem da cinarina, que pode temporariamente fazer com que a água e outras bebidas tenham um sabor excepcionalmente doce. O coração é a parte mais carnuda e premiada, com uma textura tenra e densa e um sabor concentrado. As alcachofras Globe são a principal variedade comercial, grandes e redondas, com brácteas bem compactadas. Alcachofras Baby são apenas versões menores e imaturas da mesma planta, e as alcachofras Violeto da Itália são uma variedade esguia de tonalidade roxa, com um sabor levemente menos amargo e uma textura mais macia. Na culinária romana, as alcachofras ao estilo judaico são fritas em imersão, até que as folhas externas fiquem crocantes como batatas chips, enquanto o coração permanece cremoso. Alcachofras recheadas são um prato tradicional mediterrâneo, popular na Itália, Grécia e Oriente Médio, onde são recheadas com ervas, farinha de rosca ou arroz e cozidas até ficarem macias. Top 4 brócolis. O brócolis vem da Brassica oleracea selvagem. Foi desenvolvido no sul da Itália há cerca de 2000 anos e valorizado pelos antigos romanos, mas era amplamente desconhecido no norte da Europa e nas Américas até recentemente. Imigrantes italianos o levaram para os Estados Unidos no início do século XX, e ele só foi amplamente comercializado na América na década de 1920. Um dos principais produtores iniciais foi a D'Arrigo Brothers Company, na Califórnia, fundada por imigrantes sicilianos que rotularam seu brócolis com o nome Andy Boy e o comercializaram para comunidades italo-americanas. O brócolis cru tem um sabor forte e amargo e levemente sulfuroso. O cozimento leve no vapor suaviza o amargor. Assar realça sabores doces e amendoado, e o cozimento excessivo o torna mole, fedorento e amargo. O brócolis calabrese, padrão o tipo verde de cabeça grande, encontrado na maioria dos supermercados, é o mais comum. O brócolis de brotamento produz muitos floretes menores ao longo de vários caules e é popular na Grã-Bretanha por seu sabor rico. O brócolis de brotamento roxo, uma variedade britânica tradicional, tem caules roxos profundos e um sabor mais doce e complexo. O brocoline, um híbrido de brócolis e gai lan chinês, tem caules finos e longos, uma textura delicada e um sabor vegetal levemente mais doce. Top 5 brócolis romanesco. O romanesco é um tipo de Brassica oleracea, a mesma espécie do brócolis e da couve-flor, e tem um gosto que mistura ambos. Apareceu pela primeira vez na Itália, provavelmente por volta do século XVI. Cada pedaço de uma cabeça de romanesco é uma espiral logarítmica. Cada gomo é composto por floretes menores, dispostos na mesma espiral, que por sua vez são compostos por espirais ainda menores. Esse padrão de autorrepetição torna o romanesco um dos exemplos naturais mais impressionantes de geometria fractal. O número de espirais em uma cabeça de romanesco também segue a sequência de Fibonacci, um padrão matemático, onde cada número é a soma dos dois anteriores, resultante de como o crescimento da planta é regulado no nível celular. O romanesco tem um sabor mais suave e amendoado do que o brócolis verde e é um pouco mais doce, mais próximo da couve-flor, com uma sutil nota gramínea. Devido à sua estrutura densa, o romanesco demora mais para cozinhar do que o brócolis e absorve bem os sabores, sendo ótimo em massas com azeite e alho. Top 6 alho. O alho é uma das plantas cultivadas mais antigas da história humana e um dos ingredientes aromatizantes mais universalmente presentes em essencialmente todas as culturas gastronômicas do mundo.
Originou-se na Ásia Central, provavelmente no atual Quirguistão e Tajiquistão, onde seu ancestral selvagem, Allium longicuspis, ainda cresce. Foi uma das primeiras plantas a serem cultivadas com evidências do uso do alho na Mesopotâmia e no Egito, datando de pelo menos 5.000 anos. Registra-se que os trabalhadores egípcios que construíam as pirâmides comiam alho regularmente, e alho foi encontrado em antigas tumbas egípcias, incluindo a do rei Tutankhamon. Textos indianos antigos também descrevem a planta extensivamente. O alho se espalhou globalmente através do comércio e conquistas, e no período medieval era cultivado em toda a Europa, Ásia e norte da África. Colonizadores espanhóis e portugueses o levaram para as Américas no século XVI, onde foi rapidamente absorvido pela culinária local. Quando você corta ou esmaga o alho, quebra as paredes celulares e desencadeia uma reação enzimática, que converte um composto inodoro, chamado alina, em alicina. É por isso que o alho fatiado cheira diferente do alho inteiro, e porque o alho esmagado é mais pungente que o fatiado. O alho cru é muito picante e forte, enquanto dentes levemente refogados tornam-se aromáticos e florais. O alho cozido lentamente torna-se doce e sedoso, e cabeças inteiras assadas são suaves, fáceis de espalhar e caramelizadas quase sem picância. A variedade rocambole é rica e complexa, mas armazena mal. O Purple Stripe é ousado com boa ardência. O alho Elephant é enorme e suave, mais parecido com um alho poró. O alho negro é envelhecido e fermentado, doce, gelatinoso e rico em umami. O alho verde é imaturo, suave e fresco, semelhante a uma cebolinha com sabor de alho. O alho também tem uma longa história na medicina popular, e muitas dessas alegações têm uma base real. A alicina possui propriedades antimicrobianas documentadas, e estudos ligaram o consumo regular de alho a reduções modestas na pressão arterial e no colesterol, com algumas evidências apoiando seu papel como modulador imunológico. Top 7 Aspargo. O aspargo é um dos poucos vegetais que é perene, o que significa que a mesma planta produz alimento ano após ano, durante décadas, se for bem cuidada. É nativo de áreas costeiras no Mediterrâneo Oriental Norte, da África e Ásia Ocidental. Na Roma Antiga, aparentemente havia uma frota de aspargos, um grupo de navios dedicados a transportar aspargos rapidamente por todo o império. O sabor do aspargo é gramíneo fresco e levemente amargo. A frescura importa enormemente com o aspargo, porque os açúcares naturais começam a se converter em amido imediatamente após a colheita, e é por isso que o aspargo, comprado em um mercado de produtores no dia em que é cortado, é visivelmente melhor do que o aspargo de supermercado que foi transportado e armazenado. O aspargo verde é o mais comum globalmente, mas também existem tipos brancos e roxos. Top 8 Bucha vegetal. A bucha vegetal vem do sudeste da Ásia, principalmente da Índia e do Vietnã, e faz parte da família do pepino. Quando jovem, você pode comê-la como um vegetal. Tem um sabor suave e um pouco doce, meio parecido com abobrinha ou pepino, e é comum em refogados e sopas. Mas se você deixá-la crescer totalmente e secar o interior, se transforma em uma densa rede de fibras. Essas fibras podem ser limpas e usadas como esponjas de bucha, frequentemente usadas para o banho. Durante a Segunda Guerra Mundial, as fibras secas foram usadas como filtros para motores a diesel e a vapor. Antes da guerra, o Japão enviava a maior parte da bucha para os EUA, mas depois de Pearl Harbor, os americanos começaram a cultivá-las em casa, para uso industrial. As buchas também foram usadas para acolchoamento de capacetes, isolamento e até mesmo algumas ferramentas médicas. A bucha jovem é consumida como vegetal em toda a Ásia e na culinária chinesa é um dos vegetais de verão mais comuns no sul da China. Na Índia aparece frequentemente em curries e refogados. A variedade com nervuras lufa, a cutangula, tem uma textura um pouco mais firme e se mantém melhor durante o cozimento. A variedade lisa é mais comumente cultivada para a produção de esponjas, porque desenvolve uma rede de fibras mais densa e uniforme. Top 9 Milho doce. O milho doce é um tipo especial de milho que provém de uma mutação natural. Essa mutação impede que os grãos transformem seus açúcares em amido enquanto ainda são jovens.
Os nativos americanos foram uns dos primeiros a cultivar este milho chamado papum e o compartilharam com os colonos europeus em 1779. Os grãos de milho estouram com um suco doce gramíneo e leitoso quando você os morde, e há um leve amido sob a doçura que lhe dá substância. Como o aspargo, o frescor é fundamental. Os açúcares do milho doce começam a se converter em amido quase imediatamente após a colheita. As variedades modernas de milho doce comercial foram criadas para retardar esse processo com tipos enriquecidos com açúcar e superdoces, que mantêm sua doçura por dias após a colheita. Variedades superdoces podem ter de 2 a 3 vezes o teor de açúcar do milho doce padrão e mantém essa doçura por 1 semana ou mais. A desvantagem é que as variedades superdoces costumam ter grãos um pouco mais finos e menos leitosos e uma doçura mais unidimensional em comparação com os tipos mais antigos. O milho azul amplamente cultivado pelos povos Pueblo no sudoeste americano e no México tem um sabor mais amendoado e terroso do que o milho amarelo e uma cor cinza-azulada distinta. É usado para fazer tortilhas azuis e farinha de milho azul. O milho foi a base alimentar das civilizações pré-colombianas em todas as Américas e continua sendo, por peso total de produção, a cultura mais amplamente cultivada na Terra. Top 10 Cebola. A origem da cebola é desconhecida, mas provavelmente originou-se na Ásia Central, em torno do atual Paquistão. Os antigos egípcios retratavam cebolas em pinturas de tumbas e pagavam os trabalhadores que construíam monumentos parcialmente em cebolas. A estrutura esférica e em camadas da cebola era vista como um símbolo da eternidade por algumas culturas antigas, com seus anéis concêntricos, sugerindo mundos dentro de mundos. As cebolas contêm compostos de enxofre, como o alho. Cortá-las libera compostos que irritam os olhos e causam lágrimas. Resfriar as cebolas ou cortá-las perto de uma chama pode ajudar, mas a melhor solução é uma faca afiada, que danifica menos células e libera menos do composto. Cebolas cruas são fortes, pungentes e picantes, mas o calor quebra a estrutura da cebola e os açúcares caramelizam. A pungência desaparece e uma riqueza profunda doce e quase salgada se desenvolve. Cebolas adequadamente caramelizadas, cozidas em fogo baixo e lentamente por 45 minutos a 1 hora, são muito doces com notas complexas de umami e uma textura gelatinosa quase líquida. As variedades de cebola são agrupadas principalmente por cor e sabor. As cebolas amarelas são as cebolas de cozinha mais comumente usadas em todo o mundo, com um sabor equilibrado que se torna doce e rico quando cozido. As cebolas brancas têm uma picância mais forte e sulfurosa quando cruas e são tradicionalmente preferidas na culinária mexicana. As cebolas roxas são mais suaves cruas do que as amarelas, com um toque levemente doce e apimentado, e são populares em saladas e conservas. Cebolas doces como a Vidalia da Geórgia, Walla Walla de Washington ou Tropea da Calábria na Itália têm alto teor de água e açúcar com baixo enxofre, tornando-as suaves o suficiente para serem comidas quase como uma maçã. As cebolas Vidalia estão tão ligadas a essa região que seu nome é legalmente protegido. Apenas cebolas cultivadas em uma parte específica da Geórgia podem ser chamadas de Vidalia. Sua doçura é atribuída ao solo de baixo enxofre da área. Chalotas são uma espécie relacionada que produz pequenos bulbos multilobados, com um sabor mais sutil e complexo combinando notas de alho e cebola. Cebolinhas pérola e cipeline são variedades pequenas normalmente conservadas ou refogadas inteiras. Cipeline são cebolas italianas achatadas em forma de disco com alto teor de açúcar e doçura. Top 11 Krosne. O krosne, também chamado de alcachofra chinesa ou knut root, vem da China, onde é cultivado há séculos. Foi levado para a França na década de 1880, introduzido por botânicos que o cultivaram na cidade de Crosne, ao sul de Paris, de onde vem o nome francês. Tornou-se comum na alta gastronomia francesa no final do século XIX. O sabor é terroso e amendoado, um pouco parecido com alcachofras de Jerusalém, mas são mais crocantes e suculentos, mais parecidos com castanhas d'água.
Os crosnes são tipicamente salteados na manteiga, ou branqueados brevemente e servidos como acompanhamento. Devido à superfície irregular e acidentada, são difíceis de descascar, e na maioria das preparações são simplesmente esfregados minuciosamente e cozidos com a casca. No Japão, o vegetal é tradicionalmente consumido no Ano Novo, como parte do Osechi Ryori, o elaborado conjunto de pratos de Ano Novo. Os crosnes são tipicamente conservados em vinagre de ameixa vermelha, o que os torna rosa brilhante, e são comidos para dar sorte, porque acredita-se que a forma se assemelha à cauda de um camarão, e o camarão simboliza longevidade na cultura japonesa. Uma das razões pelas quais os crosnes são amplamente desconhecidos é que são difíceis de cultivar comercialmente em escala. Os tubérculos são pequenos, numerosos e irregulares, tornando a colheita mecanizada inadequada. Top 12 Berinjela. A berinjela é frequentemente chamada de rainha dos vegetais, porque absorve o sabor e é usada em muitos pratos. Na América do Norte é chamada de eggplant, porque os primeiros europeus viram tipos brancos em forma de ovo, enquanto aubergine vem da palavra árabe através do francês. É nativa do sul da Ásia e foi cultivada pela primeira vez na Índia e possivelmente na China, com evidências de cultivo datando de pelo menos 2000 anos em ambas as regiões. Comerciantes árabes a levaram para a Pérsia e norte da África, e de lá ela se espalhou pelo Mediterrâneo através da Península Ibérica Mourisca e da presença árabe na Sicília. Na Europa medieval, a planta foi originalmente acusada de causar várias doenças desde febres até insanidade. O nome italiano melanzana às vezes foi alegado derivar de mela insana, que significa maçã insana, embora essa etimologia seja contestada. Essencialmente, todas as preparações de berinjela envolvem cozimento. A polpa é altamente porosa, cheia de bolsas de ar na estrutura celular, e absorve gordura rapidamente durante o cozimento. Quando queimada em fogo aberto ou assada em fogo alto, a polpa da berinjela colapsa para dentro, o ar é expelido e o interior torna-se sedoso, liso e cremoso, desenvolvendo uma profundidade salgada complexa. Esse colapso é a base do baba ganoush. A berinjela inteira é queimada até que a casca escureça e o interior se cozinhe no vapor. Então a polpa é retirada e misturada com tahine, limão e alho. A berinjela vem em inúmeras variedades. A berinjela globe italiana, padrão, é grande, roxa, escura e densa. Os tipos japoneses e chineses são longos de casca fina, tenros e um pouco mais doces. As berinjelas indianas são pequenas, redondas e às vezes verdes com um sabor mais amargo. As berinjelas tailandesas têm o tamanho de uma bola de golfe, são firmes e amargas, usadas em curries. As berinjelas brancas são suaves e cremosas, enquanto os tipos grafite ou sicilianos são listrados de roxo e branco, doces e de casca grossa. A rosa bianca da Sicília é uma variedade grande e redonda, listrada de rosa e branco, com uma polpa excepcionalmente cremosa, quase amanteigada, considerada uma das melhores berinjelas para comer por sua falta de amargor e textura sedosa quando cozida. Top 3 é o uluco. O uluco é um vegetal de raiz quase completamente desconhecido fora da América do Sul. Isso se deve, em parte, aos desafios de cultivo e, em parte, à pura autossuficiência da cultura alimentar andina. Os tubérculos de uluco lembram pequenas batatas fingerling ou grandes jujubas com cores vibrantes, casca fina e lisa e polpa densa e cerosa. O sabor é suave, levemente terroso e amiláceo, semelhante a uma batata cerosa, mas a textura é estranhamente escorregadia quando cozida. Essa qualidade viscosa torna o uluco ideal para ensopados, adicionando corpo e sedosidade ao caldo. O uluco também pode ser comido cru. No Peru, eles às vezes são ralados crus em saladas, onde a textura é crocante e levemente suculenta e o sabor é limpo e suave. Um grande desafio é que eles se estragam facilmente e não armazenam tão bem quanto as batatas, o que historicamente limitou sua disseminação, além das regiões onde são cultivados. As folhas da planta de uluco também são comestíveis, consumidas como um vegetal verde nos Andes. Top 14 Melão de São Caetano.
Este vegetal é intensamente forte e amargo, muitas vezes comparado à casca de toranja crua ou ervas medicinais, mas com uma textura crocante e aquosa, semelhante a um pepino. O melão de São Caetano é usado em pequenas quantidades para equilibrar elementos mais ricos gordurosos ou doces em um prato. Na culinária chinesa, o melão de São Caetano é refogado com feijão preto fermentado e carne bovina ou suína, onde o sal e o umami do feijão fermentado contrabalançam o amargor. Também é recheado com carne de porco e cozido no vapor. Na culinária japonesa, o melão de São Caetano, chamado goya, é central na culinária de Okinawa. Na cultura indiana, o melão de São Caetano é recheado cortado em fatias finas e frito ou usado em chutneys. Fritar até ficar crocante reduz o amargor e adiciona um toque agradável. Ele tem uma longa história na medicina tradicional em todo o sul e sudeste da Ásia. Charantinas e outros compostos foram estudados por potenciais efeitos redutores de açúcar no sangue, e alguns estudos clínicos encontraram efeitos modestos no metabolismo da glicose, embora os resultados sejam inconsistentes e não seja usado como tratamento farmacêutico. As sementes maduras com seu revestimento vermelho doce são ocasionalmente consumidas e têm uma doçura suave, que é surpreendente dado o amargor de todo o resto. Top Kwanze Ocea. A oca é outro vegetal de raiz andino com uma longa história sul-americana, embora seja cultivada na Nova Zelândia, como o inhame da Nova Zelândia, desde o século XIX. A oca tem um sabor distintamente azedo e picante devido ao ácido oxálico. O sabor foi descrito como cítrico ácido e limpo, diferente de qualquer outra coisa no mundo dos vegetais de raiz, que é predominantemente amiláceo e suave. A oca é um vegetal rico em amido que também tem gosto de quem recebeu um esguicho de limão. Os tubérculos são pequenos do tamanho de batatas fingerling e variam em cor do branco e amarelo ao laranja-rosa e vermelho escuro. Sua polpa é serosa e densa, semelhante a uma batata serosa quando cozida. Deixar a oca sob a luz do sol por alguns dias reduz o ácido oxálico e aumenta os açúcares, tornando-a mais doce e menos azeda. Os incas cultivavam a oca como um alimento básico secundário, depois das batatas, cultivando-a em diferentes altitudes. Como as batatas, ela podia ser liofilizada em um produto preservado chamado caiá, com um sabor azedo e concentrado. Nos Andes, a oca é fervida assada ou adicionada a ensopados. Sua acidez natural funciona bem em pratos salgados, ou pode ser adoçada pela cura ao sol e consumida como lanche. Na Nova Zelândia, é comumente assada ou usada como batatas. Top 16 Ruibarbo. O ruibarbo é um vegetal que é quase exclusivamente usado como fruta. Os talos azedos, semelhantes ao aipo da planta do ruibarbo, são cozidos com açúcar em tortas, crumbles, geleias, compotas e chutneys, especificamente o talo de uma planta frondosa. É nativo dos climas frios da China, Mongólia e Sibéria, e as raízes do ruibarbo eram usadas na medicina tradicional chinesa como tratamento purgativo e digestivo. A raiz seca era vendida a preços extraordinariamente altos nos mercados medievais europeus, mais cara por peso do que outras especiarias valiosas, devido à dificuldade de obtê-la da Ásia Central e ao seu valor medicinal percebido. A ideia de comer apenas o talo surgiu na Inglaterra no século XVIII, após o desenvolvimento do cultivo forçado em ambientes fechados. Os produtores ingleses descobriram que o ruibarbo forçado em galpões escuros e quentes durante o inverno produzia talos rosa pálido e tenros, que eram mais suaves e delicados do que o ruibarbo de exterior. Este método produz um impressionante ruibarbo forçado, rosa pálido, com uma acidez mais delicada e doce do que o ruibarbo cultivado no campo. O ruibarbo forçado é colhido à luz de velas, porque a luz faz com que os talos endureçam. Os talos de ruibarbo são muito azedos, devido ao ácido málico e oxálico, conferindo-lhes uma acidez nítida e limpa, semelhante a uma fruta verde. Morango e ruibarbo é uma combinação comum, porque a doçura equilibra a acidez, embora sabores como baunilha, laranja, gengibre e flor de sabugueiro também funcionem bem. As folhas de ruibarbo são tóxicas e nunca devem ser comidas devido aos altos níveis de ácido oxálico. O ruibarbo também é usado em pratos salgados, especialmente na culinária persa, onde adiciona um elemento azedo e aromático aos ensopados de cordeiro, demonstrando sua versatilidade além das sobremesas.
Se essas histórias mudaram a maneira como você vê os vegetais na sua cozinha, por favor, inscreva-se e curta o nosso canal. Estamos desenterrando a história que o tempo tentou enterrar. Vamos cultivar o futuro juntos. O próximo tesouro de conhecimento se abrirá em breve.